Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de hardware. Desta vez, calculando corretamente o tempo dos vídeos, vamos ver as funções das memórias. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto do que aquele vídeo anterior, em que eu me perdi, porque achava que dava para mostrar todo o conteúdo, mas eu acabo explicando demais, sendo mais detalhista, tudinho. Então eu vou tentar realmente dividir o máximo que eu puder o conteúdo em vídeos para poder explicar durante os vídeos o máximo que eu puder, ok? Então não vamos nos alongar, mas vamos para o nosso vídeo número 6, em que nós veremos memórias, as funções das memórias. Já vimos os tipos delas, agora nós vamos ver a diferença entre principal, auxiliar, cache e registradores, e a gente já viu muito disso, certo? Muito disso a gente já viu, certo? Por isso esse vídeo vai ser mais curto, certo? A gente viu no vídeo anterior os tipos de memórias: semicondutora, magnética, óptica. Vimos que existem memórias voláteis no caso da semicondutora, que é a memória RAM, porque todo o resto, na verdade, é não volátil, né? E agora nós vamos ver como classificar as memórias por função do computador. Nós temos basicamente a seguinte série de memórias. A memória principal é aquela memória sem a qual o computador não vive, certo? Então classifica-se como memória principal a junção da chamada memória principal física ou real, que é a própria memória RAM, da memória ROM e de uma memória que nós vamos conhecer chamada memória virtual, certo? Então a memória principal, todo o livro fala nessas duas aqui. Todo o livro fala na RAM e na ROM. Então já caiu em prova. A memória principal é composta por RAM e ROM. Verdade, isso é o que todo o livro diz. Alguns esquecem de dizer que a memória virtual ela atua como se fosse memória principal. Embora ela não seja feita num equipamento que normalmente é classificado como memória principal, mas ela atua como se fosse memória principal. As memórias auxiliares são aquelas memórias que assim são dispensáveis. Se elas não existissem, o micro funcionaria. Claro que funcionaria um pouco diferente, mas funcionaria, certo? Então existem as memórias que ficam dentro do gabinete, as memórias internas, e existem as memórias removíveis, aquelas que você pode plugar e desplugar várias vezes. As memórias internas nós já conhecemos, né? Fomos apresentados ao HD e ao SSD agora há pouco, né? E nós temos as memórias removíveis, todas aquelas que nós podemos tirar do gabinete, né? Os discos ópticos como CD e DVD, os pendrives, os cartões de memória, eu esqueci de marcar aqui, as fitas, os disquetes. Todos eles são memórias removíveis, memórias que não ficam dentro do computador, fixadamente, né? Ah, João, mas olha só, tu está colocando o HD e o SSD como memórias internas, fixas, dentro do computador. Mas eu tenho um HD removível, eu tenho um HD externo, aquele HD que eu posso plugar na porta USB. Sim, eu sei. Eu sei que você pode montar um HD numa caixinha e ligar ele na porta USB, então ele se torna um HD removível. Certo? O SSD também, você pode comprar um disco sólido, um disco de flash, e você ligar numa caixinha, ligar na USB e ele se torna um SSD removível. Eu sei disso, certo? Mas assim, é natural, é normal que tanto o HD quanto o SSD sejam colocados dentro do computador, fixos ali, para armazenar uma grande quantidade de informações, ok? Então vamos lá. A memória principal é aquela que faz o computador funcionar. Sem a memória principal não seria possível utilizar o computador, ok? Nós usamos uma pequena parcela de memória ROM na memória principal. A memória principal não é só RAM, ela tem uma pequena parcela de memória ROM e é justamente aquele programa gravado naquela memória ROM que a gente mostrou na foto do vídeo passado. Certo? Aquela memória ROM, ela guarda o BIOS, o sistema que faz o micro acordar. Então, BIOS é o programa que faz o seu computador acordar. Sem ele, a máquina não funcionaria. Então, é por essa razão aqui que a ROM ela é classificada como memória principal. Quer dizer, ela merece o título de memória principal porque nela está guardado o programa que faz a máquina acordar. Certo? O restante é a memória RAM. A memória RAM é a memória vendida em pentes, como a gente já viu, pequenos circuitos lá nos pentes, que ela é usada para guardar ou para executar, armazenar aquilo que está sendo executado. Né? Na memória RAM é para armazenar, não esquece, eu usei um verbo errado. A memória RAM armazena as informações dos programas que estão sendo executados, ou seja, dos programas que estão em execução, programas que estão abertos naquele exato momento. Certo?
Então, só um detalhe, a ROM é usada como? Você ligou seu computador, aparece aquela tela preta, letras brancas, correndo rapidinho, fazendo um diagnóstico do seu micro, aquilo é a memória ROM funcionando. Aquilo, essas informações estavam guardadas, essas instruções estavam guardadas na memória ROM do seu computador. Ok? Já estão na RAM, porque estão em execução, estão na RAM, mas elas nasceram, elas vieram, foram trazidas da memória ROM. E a memória RAM é usada o tempo todo, quer dizer, quando eu abro meu computador e abro qualquer janela, como eu tenho aí, o Google Chrome, o Word lá atrás, o Windows rodando aí a calculadora, tudo isso são programas abertos. Então eu tenho aqui a calculadora, eu tenho aqui o Google Chrome, eu tenho aqui o Word. São programas abertos no Windows, eu tenho o Windows aqui atrás. Tudo isso está funcionando na memória RAM. Tudo isso funciona na memória principal, mais exatamente na memória RAM. Se eu desligar o computador, tudo isso se perde. Lembra? Claro, você sabe disso. Desligou o computador e eles voltam exatamente assim? Não, porque a memória RAM é volátil, porque a memória RAM perde tudo. Então você já sabe, o que você estiver vendo na tela, aquilo que estiver aparecendo para você, neste momento eu aparecendo aí no vídeo para você, eu estou na memória RAM do seu computador. Os bits dessa imagem, os bits desse som, tudo isso está na memória RAM do teu computador, certo? Então, a gente desenha isso. Nós temos aqui um desenho de um computador, né? Nós temos a CPU executando tudo, nós temos a memória RAM aqui, a memória principal, e os programas, o Windows ocupa um espaço, o Word ocupa um espaço, o Excel ocupa um espaço, certo? Você já imaginou, a memória RAM está muito cheia, né? Já está lotada. O Windows, o Word e o Excel sozinhos ocuparam quase o espaço todo, para não dizer o espaço todo da memória RAM. Já imaginou se eu tentar abrir o PowerPoint? Aí eu vou lá, dou 2 cliques no PowerPoint. Tuf, tuf. O que é que você acha que acontece? Bom, nesse ponto aí, seria muito lógico se o seu computador dissesse: não é possível abrir um PowerPoint. A memória RAM está cheia demais, por favor, feche um ou mais aplicativos para abrir novamente. Então imagine, você tentou abrir o PowerPoint e o seu Windows disse que você não tem saldo suficiente para comprar o PowerPoint, você não tem dinheiro, você não tem memória RAM para colocar o PowerPoint para funcionar, né? Então você vai num banco, vai sacar dinheiro e avisa: saldo insuficiente, você não pode sacar, certo? Só que o Windows ele não diz isso para você. Quando você tenta abrir um programa que excede, que vai além do tamanho da memória RAM, o Windows cria mais memória RAM. O Windows cria mais memória RAM. Aí você diz: espera aí, João, como é que o Windows pode criar memória RAM se a memória RAM é um equipamento, é um conjunto de chips? Ok, bela pergunta. Quando o seu banco vê que você não tem saldo na conta e você vai sacar um dinheiro a mais, aí ele solta o dinheiro para você, você diz: como é que ele soltou dinheiro para mim se eu não tinha dinheiro? Eu mesmo sei que não tenho dinheiro, então como é que ele me deu dinheiro? Haha, ele cria um cheque especial, ele cria um crédito para você. Esse crédito é chamado memória virtual. Então veja que coisa interessante. Memória virtual é um espaço criado no HD, isso aqui é o HD, o disco rígido. O disco rígido tem muito espaço disponível, né? Aí o que é que o Windows faz? O Windows vai lá no disco rígido e faz: cara, me empresta um pedacinho aí do teu espaço, porque eu estou precisando fazer fazer uma simulação aqui. Eu preciso enganar o usuário e dizer ao usuário que tem mais memória RAM para ele poder usar o PowerPoint. Então o que é que o Windows faz? O Windows, o nosso sistema operacional, o programa que controla a máquina, ele cria uma ilusão dentro do HD, uma área especial que vai fingir ser mais memória RAM. Essa área é chamada memória virtual. E aí quando eu abrir o PowerPoint, o que é que o Windows vai fazer? Bom, quando eu abrir o PowerPoint, o Windows vai colocar ele lá, como se fosse na memória RAM. E você vai abrir, a janela do PowerPoint vai abrir, você não vai receber nenhuma mensagem de proibição, você não vai receber nenhuma mensagem dizendo: não pode porque você não tem memória RAM suficiente. Não, nenhuma mensagem dessa você vai receber. Vai abrir o programa normalmente. Só que você vai começar a perceber que o programa fica lento, que o computador como um todo fica lento. Claro, se o Windows, né, se o nosso computador deixou de usar a memória RAM, que é rápida, para usar no lugar dela o disco como se fosse memória RAM, né? É demais até. Dose para leão. Minha mãe costumava dizer dose para elefante. Então assim, imagina, eu deixei de usar uma memória rápida como memória RAM e estou usando no lugar dela, para substituí-la, para fingir ser ela, eu estou usando uma memória muito mais lenta. Isso é a memória virtual. O seu cheque especial, é mais dinheiro do que você tem, mas você paga juros por isso.
certo? Você compra, você paga por esse dinheiro. A memória virtual também, ela é cheque especial. Você paga por ela, mas você paga em desempenho. O seu computador fica mais lento quando você usa muita memória virtual, certo? Então, o que é memória virtual? É um bloco, um espaço reservado no disco, pode ser o HD ou o SSD, que é usado para simular um espaço adicional da memória RAM. É usado para simular mais memória RAM, certo? Quando o espaço real da memória RAM está acabado, não tem mais como colocar nenhum programa, todos os próximos programas abertos serão colocados na memória virtual. É o Windows que controla isso, não é você, é o Windows que controla isso. E claro, quando a memória virtual está sendo utilizada, a velocidade do seu computador vai cair porque ele vai estar usando um disco, que é mais lento, ao invés de usar a memória RAM real, que é totalmente rápida. Ok? Definição agora de memória auxiliar. O que é memória auxiliar? É toda memória dispensável. A ausência de uma memória auxiliar não impede que o computador funcione. Nós temos memórias auxiliares, ou também chamadas memórias de massa, né? Elas são usadas para armazenamento permanente. Todas elas são não voláteis. Todas as memórias auxiliares são não voláteis, ok? É isso aqui, tá descrito aqui bem claramente. Memórias internas ou fixas são o HD, que é o disco magnético, ou o SSD, que é o disco de memória flash. Elas são internas. Também existem, logo lembrando, né? Existem discos rígidos e SSDs externos também. Claro que existem. Ninguém está dizendo que não existe, certo? Mas as que ficam fixas dentro do computador são só essas. O HD e o SSD. Ok? E existem as removíveis, pendrives, CDs, DVDs, fitas, cartões de memória e, claro, alguns HDs e SSDs montados numa capinha adequada viram removíveis. Ok? O que é memória cache? A gente já viu isso quando foi explicar lá sobre CPU, tudinho, mas a memória cache é uma memória RAM do tipo estática que fica dentro do processador, dentro do corpo do processador. A memória cache ela armazena dados que são acessados frequentemente. Lembra? A memória cache ela serve para armazenar todas as informações que são constantemente pedidas da memória RAM. Toda vez que a memória flash, da memória cache é utilizada, o seu computador ganha desempenho, ele fica mais rápido. Porque ao invés de buscar alguma coisa na memória RAM, ele foi buscar na memória cache que já está dentro do processador, que é bem mais rápida que a memória RAM que é externa ao processador, certo? A memória cache não é considerada memória principal, ela é normalmente conhecida, chamada nos livros como memória intermediária, certo? Portanto, como ela não é memória principal, ela não é indispensável, ela é dispensável. Quer dizer, um computador pode vir sem memória cache? Pode. Um computador pode ser fabricado e pode funcionar sem memória cache, mas ele ficaria apenas mais lento. Só isso. Então, a memória cache ela é importante porque nos procedimentos repetitivos a memória cache ajuda o seu micro a ficar mais rápido, certo? Mas ela não é necessária, ela é dispensável, ok? A memória cache é dividida em níveis. Existe a cache L1, ou também chamada cache primária. Existe a cache L2, ou também chamada cache secundária. E existe a cache L3, ou também chamada de cache terciária. Ok? Alguns processadores não têm cache L3, só tem L1 e L2. Ok? O seu material também fala muito detalhadamente sobre memória cache. Dá uma lidinha e responde as questões propostas sobre memória cache, que são muito interessantes também. Ok? E finalmente nós temos os registradores. Registradores são memória RAM estática também, assim como a cache. Só que os registradores eles existem dentro do núcleo da CPU, ou seja, dentro da CPU, fazem parte da própria noção de CPU, certo? Então, cada núcleo de execução do processador, cada núcleo daqueles que seria considerado uma CPU própria, tem seus próprios registradores. São chamados de memória interna, certo? Memória interna. Então, os registradores não são considerados memória principal, eles não são considerados memória intermediária, não são considerados memória auxiliar. Eles são considerados memória interna, porque estão dentro da CPU, certo? Precisam existir para que a CPU funcione. A CPU só funciona se existirem os registradores, ok? E um detalhe muito importante, que cai em prova quase sempre quando perguntam sobre os registradores, são a memória mais rápida que o seu micro tem. Se cair na prova qual é a memória mais rápida de um computador, sem sombra de dúvida, a resposta vai ser registradores. Ninguém é tão rápido, nenhuma memória é tão rápida
quanto os registradores. Afinal, eles trabalham dentro da CPU, eles trabalham no olho do furacão, dentro de quem mais tem clock no seu computador, que é a própria CPU, ok? Com isso, a gente finaliza esse vídeo finalmente organizado, né? Agora controlado. Vá no capítulo de hardware e leia sobre as memórias, mas leia sobre classificação pela função. Agora você pode. Você tinha lido sobre classificação por tipo, agora você vai ver a classificação por função da memória. Principal, auxiliar, cache e registradores. Está lá descrito no seu material, ok? E as questões propostas da 17 até a 19. Responda-as para saber se você entendeu o assunto, ok? A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Já já eu chego para vocês com mais um vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela audiência, muito obrigado. E tirem as dúvidas no grupo, nos grupos, nos fóruns de dúvidas. Aproveite para tirar dúvida, é importante. A gente vai tentar suprir todas as suas dúvidas, se não no material textual, se não aqui no vídeo, lá nos grupos, nos fóruns de dúvidas para vocês. Um abraço.